Olá pessoal, eu sou o Jonathan Borges. Nesse vídeo a gente vai continuar falando aí da pipeline de banco de dados. No vídeo anterior eu fiz uma introdução sobre o assunto. Nesse vídeo aqui, nessa parte 2, a gente vai colocar a mão na massa aí e ver a pipeline funcionando na prática. Ok? Bom pessoal, nessa demonstração a gente vai trabalhar com o seguinte cenário, um cenário hipotético aqui de demonstração, mas é o seguinte cenário. Nós temos uma aplicação que já está rodando em produção, então é uma aplicação já existente, um código legado aí, e esse código ele é mantido aqui em 3 bancos de dados, tá? São 3 ambientes. Então a gente tem aqui o ambiente de desenvolvimento, onde o desenvolvedor tem total acesso aqui para fazer as alterações, criar os scripts, enfim, fazer qualquer alteração de banco. Quando é necessário aplicar essas alterações no ambiente de qualidade aqui, no ambiente de homologação, o desenvolvedor envia esses scripts SQL para o DBA e o DBA que aplica esses scripts aqui no ambiente de homologação. Mesma coisa com o ambiente de produção. Quando precisar liberar alguma alteração de banco no ambiente de produção, o desenvolvedor envia esses scripts SQL para o DBA e o DBA que aplica essas alterações do banco de produção. Tá? Então, na nossa demonstração aqui, eu tenho esses 3 bancos de dados e aqui eu também tenho aqui, então, estou utilizando o SQL Developer com 3 bancos de dados aqui de demonstração. Tá? Como eu falei para vocês, é uma aplicação já existente. Então, aqui eu vou abrir aqui para mostrar. Ó. Nós vamos, nessa demonstração, a gente vai estar utilizando essa base aqui, esse Owner Demo 1. Tá? Então, aqui vocês podem ver que já tem uma série de objetos de banco de dados. Aqui a gente já tem várias packages, tem uma view aqui, tem uma série de tabelas. Tá? Então, uma aplicação já existente. E qual que é a aplicação da pipeline aqui, né? O uso da pipeline vai resultar no que exatamente aqui. Então, nós vamos eliminar boa parte aqui do trabalho do DBA. Tá? Então, seria esse cenário aqui com o uso da pipeline. Então, o desenvolvedor continua tendo acesso aqui à área de desenvolvimento para criar os seus scripts que fazem as alterações do banco de dados. E ao invés de ele mandar esses scripts aqui para o DBA, ele vai comitar esses arquivos no repositório Git. Tá? E a pipeline que vai ficar monitorando essas alterações aqui, vai fazer o deploy aí nos ambientes de QA e de produção. Entrando um pouquinho mais no detalhe aqui, com relação às branches do Git. Tá? Então, a gente vai trabalhar com principalmente 2 branches aqui, que é a branch de QA e a branch de produção, de PRD. E o processo funciona como? Né? A gente tem aqui o desenvolvedor vai criar aí os seus scripts que fazem as alterações do banco de dados. Então, ele vai criar esses scripts, né? Aqui no ambiente de desenvolvimento, que ele tem acesso a esse ambiente, tá? Ele vai ficar criando esses scripts aqui. Uma vez que ele viu que funcionou e terminou aí a funcionalidade dele, né? Ele está criando uma funcionalidade nova. Então, ele concluiu essa funcionalidade, ele vai comitar esses arquivos numa branch que ele vai criar nova aqui, baseada na branch de QA. Então, por exemplo, nesse exemplo eu estou desenvolvendo a feature 1 aqui. Então, vai comitar esses arquivos na feature 1, depois ele vai abrir aqui um pull request para jogar essas alterações no ambiente na branch de QA. Tá? Uma vez que isso for aprovado, aqui passa por code review, passa por validação de código, uma vez que isso for aprovado e ser feito o merge no ambiente de QA, aí sim a pipeline aqui vai entrar em ação e vai fazer o deploy dessas alterações do ambiente de QA. Tá? Mesma coisa aqui fiz um outro exemplo de uma outra feature, mesmo procedimento, abre uma branch baseada na branch de QA aqui, que é a feature 2, comita os arquivos, faz o pull request, a hora que volta para QA, a pipeline faz o deploy em ambiente de QA. No último passo aqui, a gente tem uma liberação em produção, então a gente abre um pull request também para o ambiente, para a branch aqui, PRD, passa pelo fluxo novamente de code review e validação de código. Uma vez aprovado, vai disparar o deploy aqui no ambiente de produção. Tá? Vamos então olhar o código-fonte e vamos
atuar aqui em cada uma dessas etapas aqui, tá? Bem, um primeiro momento, então, a gente vai exemplificar aqui a criação de uma feature 1, de uma funcionalidade 1 aí, tá? Dei um nome qualquer para a funcionalidade aí. Então, basicamente, o que o processo diz aqui é que a gente precisa abrir aqui uma branch nova com o nome da feature que a gente está desenvolvendo a partir da branch de QA. E aqui a gente vai comitar os arquivos que foram alterados aqui para alterar aí o banco de dados, criando essa feature 1 do banco de dados. Tá? Então vamos dar uma olhadinha no código-fonte aqui. Aqui está o código-fonte, então eu vou manter todos os meus scripts de banco de dados dentro desse diretório demo1 aqui, tá, pessoal? E aqui a gente tem o seguinte, a gente tem já um diretório chamado feature, onde a gente vai colocar todos os scripts de cada uma das features num subdiretório, a gente já vai fazer isso aí. E a gente tem também aqui o diretório latest, que esse diretório aqui já foi previamente populado com alguns scripts, tá? Porque, como o banco de dados aqui ele já existe, né, essa aplicação aqui que a gente está demonstrando, ela já existe, ela tem uma série de objetos de banco já existentes, então, alguns desses objetos aqui a gente já colocou, deixou preparadinho aqui dentro desse diretório latest, tá? Mais adiante a gente vai entender melhor para que serve esse diretório latest e quais os tipos de scripts que a gente vai colocar aqui dentro. Primeira coisa que a gente precisa fazer então, que nem eu mostrei para vocês, é que a gente precisa criar aqui uma branch nova para a nossa feature. Então vamos desenvolver a feature 1, vamos criar aqui uma branch nova baseada na branch de QA. Tá? Então eu vou utilizar aqui o Git Extensions para demonstrar o uso do Git aqui. Então, nesse exemplo aqui eu estou na branch de QA, né? Então só deixa eu fazer um pull para garantir aqui que eu estou com a última versão da branch de QA. Ok, estou com a última versão. Preciso criar uma nova feature aqui. Vamos liberar uma nova funcionalidade que é a feature 1. Então a gente vai aqui na branch de QA criar uma nova branch baseada na QA. Então vou criar uma nova branch, vou chamar aqui de feature 1. Ok? Criei a branch. Já estou aqui na branch, beleza. Por enquanto não tem nada diferente daquela, está exatamente igual a QA, mas esse processo aqui é necessário a gente fazer. Além disso, a gente vai começar a fazer as alterações de banco de dados aqui. Tá? Nessa feature aqui, pessoal, hipoteticamente, a gente vai estar criando uma tabela nova aí. Tá? Como é que você vai iniciar aqui a criação dos scripts? Nós temos aqui uma série de scripts aqui, PowerShell e Shell, que facilitam aqui a criação desses SQLs. Tá? Então, a gente vai começar aqui criando uma nova feature. Então, a gente vai chamar aqui esse changelog, esse PowerShell aqui, que é o changelog. Vamos até dar uma olhadinha primeiro o que faz esse changelog aqui. Vamos dar um Enter aqui. Ele mostrou um help aqui para a gente. Tá? Então, como é que funciona o uso desse comando changelog aqui? A gente digita o changelog, pode ser feature, o nome da feature e um código e um nome de um arquivo aqui. Ou então, changelog release, o nome de uma release e o nome de todas as features que vão ser liberadas nessa release aí, por exemplo. Tá? Então, vamos lá, a gente quer criar uma feature nova ali. Então, a gente coloca changelog, feature, o código da feature e o nome de um arquivo SQL que a gente quer criar aí nessa feature. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu dar um changelog, eu vou chamar de feature. Vamos dar o nome de 1 aqui para essa feature. Tá? Vai ser a feature 1. E eu quero criar um script aqui, vou colocar 01.table, então, create table test1.sql. Vou dar um enter aqui, e ele vai criar para mim automaticamente aqui uma estrutura de diretórios. Ele já colocou aqui, ó, feature, um subdiretório 1, que é o nome que eu dei para minha feature, e aqui ele criou o meu arquivo que eu pedi para criar aqui, e criou um arquivo de controle. Isso aqui é específico para o Lickbase, tá? O Lickbase que utiliza esse arquivo aqui para fazer o deploy dessas alterações aqui no banco de dados. Tá? Então vamos criar aqui, vamos dar uma olhadinha nesse arquivo de create table test1 que ele criou. Ele já cria com um template previamente preenchido aqui.
esse cabeçalho aqui é necessário que exista para que o Liquibase funcione corretamente. Se não tiver, vai dar problema, tá? Então, é necessário. Algo importante aqui, ó. Aqui ele coloca por padrão aqui o usuário que tá logado, enfim, seja no Windows ou seja no Linux, ele vai colocar o usuário que está logado aí no sistema operacional, e aqui ele coloca a data atual, a data corrente e um número sequencial, tá? E aqui ele já põe um nome de arquivo. Então, esse padrãozinho aqui é necessário que seja seguido. Aqui eu vou colocar o script propriamente dito do que eu quero, que tipo de alteração que eu quero fazer no meu banco de dados. Aí. Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma tabela nova. 1.test1. Vou colocar aqui um ID, number. Vou achar aqui, por exemplo. Ok, temos ali nosso script aqui para a criação dessa tabela test1 criado. Vou salvar ele aqui. Importante também, a gente pode, com o Liquibase, a gente pode fazer, tanto aplicar uma feature em algum banco de dados ali, como a gente pode remover essa feature também. Então, para remover, a gente precisa preencher esse script de rollback aqui, ó, tá? Então, qual seria o contrário de criar essa tabela no banco de dados? Basicamente, seria dropar essa tabela, né? Então, aqui a gente vai colocar o contrário, rollback. Para mim voltar essa alteração, tem que fazer um drop table demo1.test1. Vou salvar esse arquivo aqui. Ok, já está salvo. Esse arquivo aqui, eu ainda não comitei ele, não rodei a pipeline, não fiz nada, né? Mas então, para mim testar se essa minha alteração aqui, se esses arquivos que eu acabei de criar, eles estão funcionando, eu posso utilizar um outro utilitário que existe aqui, tá? Que é o utilitário de update. Ó, é um update.bat, também roda, tem um update.sh para rodar em ambientes Linux também, tá? Então aqui eu vou dar um update e eu vou dar o número da minha feature aqui, ó. A minha feature aqui é 1, então vou colocar update 1, ok? Antes de eu dar um enter aqui, vamos voltar lá no nosso banco de dados, no ambiente de desenvolvimento, aqui ambiente de desenvolvimento. Se a gente dar uma olhadinha aqui nas tabelas, deixa eu até dar um refresh aqui, a gente não tem nenhuma tabela com o nome test1, certo? Então vamos voltar aqui no nosso script, vamos dar um enter aqui, agora ele está rodando o Liquibase, tá? E está aplicando esses scripts aqui no ambiente de desenvolvimento. Então, ele rodou já aqui, ele já rodou o comando update ali, não deu nenhum erro, senão ia dar aqui um monte de mensagens de erro. Teoricamente, ele aplicou essa feature 1 lá no nosso banco de dados do ambiente de desenvolvimento, aqui, no ambiente dev. Deixa eu dar um F5 aqui, dar um refresh na listagem de tabelas. A gente pode observar aqui embaixo que foi criada a tabela test1, ok? Por acaso, se você quiser voltar isso aqui, ou, sei lá, descobriu que faltava alguma coisa, enfim, tu quer desfazer isso aqui no ambiente de desenvolvimento, tu pode utilizar um outro comando aqui, que é o comando rollback. Então, eu faço um rollback, de que feature que eu quero voltar, que eu quero remover do ambiente de desenvolvimento, seria a feature 1. Vou dar um 1 aqui. Ele vai desfazer essa alteração lá no banco de dados, tá? Vamos esperar que ele acabe de executar. A princípio está executando ainda. Ó, deu rollback e não deu erro. Se tivesse erro, ia ter um monte de mensagens de erro aqui. Se a gente voltar aqui, o teste não está aparecendo, porque eu preciso dar um refresh. Atualizei ali e não existe mais a tabela test1 aqui. Ok? Bom, pessoal, a gente vai continuar aí a explicação, aí, essa demonstração na prática aí da pipeline no próximo vídeo. Te vejo lá.